Olá, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Paula. Vamos esperar, vamos encontrá-la para a gente conversar sobre contratos de planos de saúde nas empresas. Vamos lá. Oi, Jeane, tudo bom? Muito bem. Boa noite. Boa noite, Maísa. Que bom. Estamos aguardando a professora Ana Paula. A professora Ana Paula foi professora do curso de mediação online, né, que acabou agora há pouco tempo, e será nossa professora também do curso de mediação empresarial. Estamos aguardando ela chegar. Já está por aí. Vamos lá, cada dia um aprendizado, né? Vamos lá. Outro dia a gente conversou e eu estava virada ao contrário, né? Olá, boa noite. Boa noite, Ana, tudo bom? Tudo bom? Eu tava, Ai, eu tava aqui, eu tava vendo, mas eu tava mudando a minha internet para uma internet que funcionasse melhor, para não ter riscos. que bom. Eu estou brincando, né? De mico em mico a gente vai aprendendo a lidar com todas essas tecnologias. É verdade. Mas é bom, é ótimo. É ótimo. Eu acho É, que quanto mais a gente conseguir usar esses multicanais, melhor para todo mundo. Isso só veio agregar. sim, sim. Se, E essa situação toda veio daquele empurrãozinho que faltava, né? Pois é, se a pandemia não fosse algo tão grave, não tivesse morrendo tanta gente, eu diria que tem muitas coisas boas que ela vai deixar, um legado até bastante interessante, né? Então, eu acho que Sim, é verdade. isso é importante que a gente também a gente aprende nas dificuldades, né? Então, sem dúvida, um aprendizado muito grande já está consolidado. Quer dizer, não tem como sair igual dessa pandemia, né? É impossível. Não, impossível. É muita dor, é muita. Toda a nossa vida está sendo modificada, né? É, Então, a questão de sair, a questão de passear, a questão de encontrar os entes queridos, os amigos, é enfim, verdade. tudo. É verdade. É Então, algo que, impensável, é, né? E que então, tudo isso, todo esse sofrimento, todo esse sacrifício, que tenha valido a pena pelo um aprendizado, por algo que a gente possa fazer, Pois é, né? pois E é. aí, É duro a saber que para gente ter um legado se pagou um preço tão caro, né? Mas é verdade. O preço é alto, está sendo muito alto, né? é, Mas aí, do outro lado também dessa história toda, é a questão de quanto a mediação está sendo uma alternativa para poder, né, facilitar a vida de todo mundo, desafogar o judiciário. A gente tem visto muita gente comentando que procuramos, né, da melhor forma, enfim, evitar o colapso no sistema de saúde, mas agora é inevitável o colapso do judiciário. O judiciário já eu está. sou fã da mediação, né? Eu sou fãzaço da mediação. Tudo que você puder conciliar, né? Independente do nome que se dê, de mediação, arbitragem, conciliação, né? Tudo que você puder, de fato, unir as pessoas pela vontade daquilo que elas pretendem dispor, eu acho que é louvável e é o caminho, né? É fundamental. Um caminho de E aí, vida, né? De vida. Conciliar é um caminho de vida, né? Você viver conciliado com as pessoas que estão à sua volta, né? É um caminho de vida, independente do aspecto jurídico. sim, a gente fala muito da cultura da paz,
né? Muitas vezes as pessoas são céticas em relação a isso, mas é um objetivo, é uma forma de se viver o mais harmonicamente possível, né? Ah, sem E aí eu dúvida. convido para você falar para a gente sobre esse tema que você, enfim, né, tira de letra, que são os contratos de planos de saúde. Pois Para quem é, não conhece, né, a doutora Ana Paula foi diretora do PROCON, coordenadora dos PROCON da região do Grande ABC, enfim, né, consumidor, é é verdade. aí a matéria que você, uma matéria que eu sei que você gosta muito, né? Eu E aí o gosto, sabe convite, por quê? Eu vou te contar uma historinha muito rápida para a gente não perder tempo. Porque o que me levou para o direito do consumidor foi as questões voltadas à saúde. Foi por problemas que eu enfrentava com a minha mãe, à época. Infelizmente, a minha mãe faleceu tem 2 anos, né? E, e esse período de doença que ela teve foi algo assim muito forte para ela, porque começou a história da doença dela começou em 96, né? E a gente batalhou muito em todos os sentidos. E naquela época, né, eu comecei a estudar o direito do consumidor e me especializar muito na área da saúde por problemas em casa mesmo. Foi isso que me levou e que me trouxe essa paixão louca pelo direito do consumidor. Mas a questão da saúde, ela sempre teve muito próxima de tudo isso, e mais do que próxima, ela sempre foi o que eu precisei me calçar, até por todos os problemas que nós enfrentamos, que não foram poucos. De tudo um pouco eu já vivi um pouco na área de saúde, né, em relação às questões jurídicas, e depois no PROCON, obviamente, ali é um celeiro, né? Ali realmente você tem uma quantidade de situações e cases assim inesgotáveis, né? Então, como eu disse, eu acabei indo para o consumidor pela questão das áreas da área de saúde, né? Pelas questões que envolviam a saúde como um todo. E não me arrependo, muito pelo contrário, não me arrependo. E vejo, Sabrina, que infelizmente evoluiu muito pouco, sabe? Eu estou falando de sim, 96 para cá, é um segmento que, embora a gente saiba que a medicina, né, evolui de forma gigantesca, avassaladora, mas as relações de saúde entre o consumidor, o usuário do plano de saúde, o beneficiário do plano de saúde, não evoluem na mesma proporção, né? E aí acabam aparecendo essas coisas meio malucas, né? Como esse plano coletivo por adesão, né? Em detrimento do plano individual, plano empresarial, quer dizer, cada hora vai se dando um jeitinho, se utilizando de um subterfúgio para poder adequar uma situação que o problema real mesmo nunca foi enfrentado, e não é enfrentado, né? Não é enfrentado. Então, acaba se buscando alternativas que muitas vezes são só essas que a gente tem, nós também não temos opção, né? Então, você imagina que, não, eu estou contando essa história, nem foi uma história, né? Foi só um contexto, eu só contextualizei de que quando isso começou com um problema particular que minha mãe vivenciou, quando eram os planos individuais. Hoje, o que é plano individual? É uma jabuticaba, né? Onde que está o plano individual? Cadê? Quem viu? Onde que você encontra o plano individual? Ele simplesmente ele desaparece do mercado de uma forma assim inexplicável, porque você ninguém tá uma consegue pessoa. mais Pois você contratar. fala, a operadora vende plano individual, vende. Quem consegue achar para comprar? Veja se é possível você hoje buscar um plano individual, né? Então acabou o plano empresarial assumindo esse papel, né? E o primeiro coletivo por adesão, depois o plano empresarial, e antigamente, mais ainda lá para trás, ainda você tinha os planos que as próprias empresas eram as gestoras, né? Então as grandes, principalmente lá no ABC, da onde o Procon que eu coordenei e os Procons da região, isso sempre foi muito forte, porque você tinha a Auto Latin na época, que tinham as montadoras, então os planos da Ford, da Volkswagen, que eram autogestão praticamente, eram planos muito fortes, que atendiam assim, os principais hospitais, redes, até laboratórios, enfim, eram situações que muitas vezes a pessoa tinha uma segurança muito grande, uma confiança muito grande em relação
lógico, todo o restante da relação empregatícia também, mas eu digo na área da saúde, porque os planos empresariais tinham essa característica, né? Eram planos muito fortes na região e eles tinham realmente uma questão até deles mesmos de gestão, de administrar tudo isso, que ficava na mão deles e eles não eram refém de ninguém, né? As próprias montadoras faziam essa administração e essa gestão. Então, você vê, foi migrando, foi mudando, e hoje você tem aí uma característica completamente diferenciada, né? As empresas acabam ficando na mão das operadoras de saúde, e aí depois se criou essa figura esdrúxula aí do plano empresarial, da empresa do eu comigo mesmo, né? Empresa de 2, empresa de 3. Quer dizer, 3 vidas você chama de plano empresarial, 4 vidas você chama de plano empresarial, né? Então, você vê situações que foram modificando, mas o consumidor não entende o que elas significam. O consumidor não tem essa leitura. Ele não sabe interpretar a diferença entre um e outro. Ele está ainda lá na época do plano empresarial ou do plano vinculado muitas vezes à empresa dele, né, que acaba fazendo até a própria gestão administrativa, hoje talvez algumas não mais, né, muitas talvez sim, mas ele não entende, né, o usuário não entende, o consumidor não entende. Muitas vezes não sabe nem a diferença de contratar um plano de saúde ou um seguro saúde. Não, com certeza. Então, essa então, é o que menos ele tem dimensão. O Ideia do próprio, que é. exatamente, E aí, porque o ainda próprio. o que está falando, né, as empresas hoje, a grande maioria em dificuldade, os planos de saúde são muito pequenos e como se desenrosca disso tudo, né? Como que houve determinadas situações, porque são poucas vidas, não Olha, é e mesmo? tem situações que até extremadas, que com muitas vidas causam outros prejuízos tão grandes quanto. Eu posso citar um exemplo aqui também, que foi uma coisa que eu também vivenciei na prática. A época, eu nem vou falar o nome de qual era a operadora, mas também posso falar que não tem problema nenhum. Mas era uma operadora que tinha um plano de saúde vinculado a uma operadora de telefonia que tinha um plano de saúde vinculado uma empresa X, muito grande, por sinal, mais de 20 mil vidas, astronômica, porque a operadora de telefonia era muito grande, é muito grande, uma dessas grandonas que a gente tem por aí, né? E, por sua vez, o plano que ela contratou também era um plano muito grande, né? Um plano muito antigo, que vinha desde a época da antiga CTBC, depois Telesp, Telefônica, e foi passando, né, de operadora a operadora, até quando, ainda na época, ainda que era privatizada, que era pública, né? Mesmo depois da privatização, esse plano de saúde continuou. E por um determinado momento, essa operadora de telefonia, que tinha umas 20 mil vidas, né, abriu a possibilidade dos seus funcionários agregarem também parentes de primeiro grau. Então, eles podiam colocar os pais, né, lógico que esposa e filhos, sim, mas abriram também para os ascendentes, para poder colocar os pais e alguém assim que tivesse uma relação muito próxima, às vezes até irmãos. Ok. O plano tinha a melhor rede que você possa imaginar, os hospitais de primeira linha, né, os principais hospitais de São Paulo e do Brasil inteiro. Ok. Um belo dia, essa operadora de telefonia resolveu trocar de operadora de plano de saúde. O que ela fez com as 20 mil vidas dela? Levou para uma outra operadora de saúde. Aquela empresa de saúde que tinha 20 mil vidas, de repente ela se viu com 5 mil, com 2 mil, com 1.000. Chegou a ponto dela ter 600. Né? Por quê? Porque toda a base dela estava atrelada à empresa de telefonia. A empresa de telefonia simplesmente falou: não quero mais esse plano, vou para outro. E abandonou. Pergunta quanto tempo ela conseguiu sobreviver no mercado. Praticamente nada, porque ela toda a essencialidade que ela tinha de negociação com uma base de 20 mil, ela não tem mais a mesma capacidade, capilaridade de negociação com 1.000, com 5 mil, com 6 mil. Não tem como, né? Foi indo, ela quebrou depois da operação, em menos de 2 anos da mudança, da perda dessa base. Então, são situações, às vezes o grandão
também sofre tanto quanto aquele que tem 3, 4, 5 vidas, do tal do plano empresarial, né? Que chama-se plano empresarial. Hoje, qualquer limitada aí tem um plano empresarial tendo 3 funcionários, 4 funcionários, às vezes os 2 sócios e mais um empregado, que às vezes nem é empregado, né? Então, você vê que base de negociação essa empresa com 3, 4 pessoas tem para negociar com a operadora? Nenhuma. Muito difícil. Agora, é lógico que quando tem os conflitos vão existir. E não dá para desaguar tudo isso no judiciário. É humanamente impossível. Porque é uma relação que, quando ela começou, essa base de negociação que você estabeleceu, não dá para seguir a mesma linha daquela que tinha lá os 20 mil. Ou daquela que tem 30 mil, 50 mil, 100 mil. É impossível, não tem como. Né? É inimaginável que você coloque numa mesma, no mesmo contexto uma negociação de base contratual para uma empresa que tem um número altamente expressivo de usuários e uma que tem 3, 4 usuários. E hoje é o que acontece. E aí as pessoas acabam tendo problemas, a história da sinistralidade para fazer os reajustes e tudo mais, né? Não, Você isso quer que a é gente um um pouco horror. disso, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, até porque a gente vai tratar mais, né, de forma mais abrangente no curso de mediação empresarial mesmo. Mas para as pessoas Exatamente. entenderem um pouco mais, né, do que a gente pode estar desenvolvendo, do que a gente pode estar trazendo, né, de mais esclarecimento. Pois é, porque a sinistralidade é algo, é um horror, né? Porque ninguém consegue entender exatamente o que é a sinistralidade, porque você está sempre refém daquela sinistralidade que o plano te apresenta, como quando você usa mais, mas quando você usa menos, ela também não abaixa, né? Então, assim, você só vê ela aumentou a sinistralidade. Quer dizer, são conceitos que as empresas precisam dominar. É muito importante isso que você disse, Sabrina, porque o curso de mediação ele tem que trazer condição do empresário, quando ele for negociar esse plano com a operadora, ele tem a condição de saber o que ele está negociando. Porque por mais que a gente ache que não há uma negociação sim. É uma relação tipicamente contratual. Ela é contratual. E sendo contratual, eu tenho que ter negociação de ambos os lados, porque não existe negociação contratual unilateral. E hoje, infelizmente, a operadora trata uma negociação contratual como algo unilateral. Ela impõe as regras, ela impõe a base, ela impõe o reajuste é X, vai ser Y, tem aumento de sinistralidade e pronto, olha, está aqui a conta para você pagar no final do mês. Poxa, quer dizer, uma sinistralidade que não se comprova, que quando é para mais aumenta, mas nunca é para menos, nunca diminui. Então você pode ter num determinado momento estar usando menos e você não vê isso abaixar. Eu vou fazer uma comparação, mal comparando, mas a comparação serve. É mais ou menos quando você teve a crise de energia ou de água, qualquer uma das duas valem, né? Mas vamos lembrar da de água que está mais recente, que todo mundo economizou e a conta nunca baixou. Quer dizer, você fazia um esforço danado para economizar, entendia lá que os reservatórios estavam baixos, que havia uma necessidade de mudar a postura, milhares de campanhas, mas de efetivo mesmo você não via isso reduzir na sua conta. A sinistralidade é a mesma coisa. Teve alta índice de sinistralidade. Tá bom, mas alguém demonstra? Você vê planilha? Você vê a forma como isso ocorre? Quer dizer, que base o empresário tem para negociar essa sinistralidade? Então, se ele fizer, por exemplo, na empresa dele, um programa de medicina sinistralidade, um plano baixa, você já viu alguma mensalidade de plano de saúde baixar? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vi, no mínimo, manter e que também nunca vi manter. Porque ela tem um reajuste anual, ela tem um reajuste de faixa etária, né? E ela só aumenta. Ela nunca se estabiliza e ela nunca diminui. Estranho, né? Você ter um serviço que nunca aumenta, que nunca diminui, que só aumenta. Quer dizer, então eu não tenho esforços que eu possa fazer para diminuir isso. Nunca está ao meu alcance. Quer dizer, o empresário precisa levar essa discussão para as operadoras. Isso precisa ser
ser modificada essa relação, porque hoje é tudo unilateral, não tem negociação, não tem. A operadora de plano de saúde te dá uma condição, o que ela te oferece? E aí estão as pegadinhas. E isso é legal, por isso que é importante o curso. Descontos. Ora, descontos, promoções, algumas vantagenzinhas ali, isso não vai passar do primeiro, segundo, terceiro mês. Acabou. Acabou. Então, ela coloca, né, uma condição como se você estivesse ali feliz, contratando algo que você está vendo lá, uma vantagem, né? Mas passou aquele períodozinho, acabou a sua vantagem. Não tem mais vantagem nenhuma. Pelo contrário, né? Você passa a ter um monte de encargos que você assume e você não consegue mais se desvencilhar deles. E muitos conceitos difíceis do empresário lidar porque ele não conhece. Ele precisa assumir. Apropriar um pouco mais, né? Exatamente. Ele precisa conhecer, ele precisa se apropriar, ele precisa assumir que ele tem essa possibilidade de negociação, porque ele precisa, de fato, negociar. Ele não pode aceitar essas imposições que a operadora acaba até de uma certa forma levando para ele não tem muita aceitação, a não ser negociar a base dele. Eu tenho 100, não, tenho 200, não, tenho 500, vou conseguir mais um. É isso que ele consegue. Aí tá, ele contrata o plano, tá lá o plano dele dentro da empresa dele. Ele faz um baita programa de saúde pro trabalhador, um baita programa preventivo, ele coloca 1000 possibilidades de mudança de hábito e o plano de saúde. Muda o valor? Tem alguma mudança? Ele consegue, de um plano para outro, ele consegue reduzir? Não. Quando ele reduz? Quando ele muda de plano. E aí ele muda a base, aí ele muda a operadora, ele muda a rede, ele muda tudo. Então, ele não conseguiu reduzir nada. Ele conseguiu que aquela operadora oferecesse um outro produto para ele, né? E que esse produto que ele oferece é completamente diferente do produto que ele tinha. Então, isso não é negociação. Eu mudei a minha contratação. Eu tinha X e agora eu tenho Y. Por isso que eu estou pagando um preço diferente. Mas não é o preço do X que eu estou pagando diferente. Estou pagando o preço do Y. Né? Então, o empresário ele precisa entender isso porque tem que fazer essa negociação com mais condição de negociar, com mais força, com mais poder de negociação, com mais poder, não é de barganha, é com mais poder de entendimento para ele negociar melhor essa contratação, para ele exigir que quando ele tiver sinistralidade baixa, quando ele tiver um programa de prevenção de trabalho, que ele comece a criar formas e métodos que de fato reduzam a utilização, a sinistralidade baixa. Porque eu estou para ver, nesses meus quase 30 anos aí de profissão, e pelo menos 20 deles de defesa do consumidor, algum plano de saúde abaixar. Nunca vi. Você contrata outro, você muda a sua base. Então, não é que ele abaixou, eu mudei a contratação. Abaixar, ou como eu falei, eu no mínimo manter, desconheço. E é um pouquinho assim, na sua opinião, né? Se os contratos acabam sendo feitos, muitas vezes em associações de classe, né? Setores econômicos, você acredita que fica mais fácil essa negociação? De qualquer forma, é uma negociação mais técnica, é uma negociação mais qualificada. Onde há necessidade de mais argumentos técnicos, né? Ela tem um viés que ela vai facilitar, que é você estar mais ou menos com todo mundo com as mesmas características, né? Porque, logicamente, ninguém é igual a ninguém, nenhuma base de clientes de operadora de saúde vão ter as mesmas características. Mas quando você está dentro dessa relação, você tem um pouco mais de uniformidade, né? Do que se você tivesse algo tão difuso, tão diferenciado. Então, existe. Claro que aí você podendo, quanto mais você aumenta essa base, maior poder de negociação você tem. Porque óbvio que se você juntar, se você falar a empresa, depois o sindicato, depois a federação, depois a confederação, e você vai aumentando, né? E aí eu estou falando primeiro de 5 mil, de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil. Não tenho como eu negociar para 50 mil a mesma coisa que eu negociaria para 5 mil, né?
É claro que as bases vão ser diferentes, né? Então, você tem um maior poder de negociação no sentido de você melhorar o valor daquela mensalidade, contratar um melhor produto e até oferecer um melhor serviço para o seu beneficiário. No sentido de que você passa, talvez, a ter um pouquinho mais de gestão, você consegue administrar mais as questões de negativa, os próprios reajustes, você tem uma possibilidade de negociar melhor, né? Mas, mesmo assim, você ainda fica muito vinculado ao que o plano te oferece e você tem sempre aquele assim, não vai mudar a necessidade de um empresário conhecer o que ele precisa negociar, não só a relação negocial contratual, mas o que ele de fato está negociando. Ele precisa ter isso para ele poder melhorar essa negociação. Então, como eu falei, talvez conseguir algum atendimento diferenciado, conseguir que um reembolso maior, ele conseguir que as pessoas sejam atendidas sem precisar fazer fugiu o nome agora, como você solicita lá o exame, né? Que você vai fazer a autorização, né? A autorização seja feita num canal mais simples. Enfim, você negocia algumas outras coisas, mas também colocar condições que, se você também melhorar aquela tal sinistralidade, eu também quero ter resultado disto na minha base. Eu quero que isso impacte a minha base. Porque não tem como eu só negociar para cima e nunca negociar para baixo, né? Eu vou sempre negociar para cima. Ok, a medicina evolui, a gente entende que existe todo uma condição tecnológica, né, que modifica essa relação, é óbvio que sim, mas, por outro lado, da mesma forma que ela evolui, o paciente também melhora, né? Quer dizer, ele evolui e eu também melhoro. Às vezes você tinha uma condição de saúde lá para uma situação, e depois que você se recuperou, você melhorou, e você passa a não usar com tanta frequência aquele plano. E isso tem que impactar, né? Isso tem que, de uma certa forma, impactar, ainda que de forma coletiva. Da mesma forma que ela impacta para cima, ela tem que impactar para baixo também, né? Mas eu sei que a gente está anos-luz dessa forma de negociação. Porque, infelizmente, a gente acaba não vendo isso com muita frequência no mercado. Mas isso é o que aconteceu com os planos individuais. Por que o plano individual passou a não ser um bom negócio para a operadora? Porque ela passou a ter que seguir um reajuste determinado pela agência, pela ANS. Então, a ANS determinava a base de reajuste. Ela não tinha ali o grupo atrelado, porque o grupo que estava ali não tinha base nenhuma para você dizer quem usa mais, quem usa menos, era a própria pessoa com ela mesma, né? Então, se ela usasse muito, ela tinha o mesmo aumento. Se ela usasse pouco, ela tinha o mesmo aumento, né? Então, isso passou a não ser conveniente para as operadoras. Por quê? Para ela não tem essa relação dela poder trabalhar melhor com essa base, tanto o empresário quanto a operadora, mas quem acaba se utilizando melhor desse recurso é a operadora, e não o empresário. Ele se vale muito pouco dessa condição, e a operadora se vale quase que 100%. Mas no individual, ela não tinha essa opção, né? Os planos individuais, você tem a regra do jogo tá posta, com base na legislação. A legislação vai determinar exatamente as competências que são atribuídas àquele plano. A agência, a ANS, vai determinar os percentuais de reajuste, né? Ela vai ter lá suas bases para calcular e se aplica ao plano individual. E a operadora nada pode fazer. Ela perdeu todo o controle da operação. Ela quer isso? Não. No plano coletivo por adesão e no empresarial, quem tem o controle é ela. Ela tem todo o controle da operação. O controle está na mão dela. Dá mais, dá menos. E aí vem esses reajustes absurdos, né? A gente chegou a ter ações, lembra da ação, de uma das ações? O reajuste era, quanto foi? 100 e poucos %, né? Era uma coisa surreal, né? Era um absurdo. Como é que você pode ter um reajuste de quase, não lembro se era mais, ou quase, era 105%, eu acho que era alguma coisa assim, não era? Não era, né? Mas como que pode ter 105% de reajuste, gente?
O que reajusta nessa proporção? Não é no Brasil, é no mundo. No mundo, onde você tem 105% de reajuste? A pessoa um assalariado que o empregador dá, olha, tem 105% de aumento para te dar. Tem em economias estáveis, né, onde você tem a estabilização da economia, isso não acontece. Que é desproposital, é fora de parâmetro. Eu queria aproveitar e convidar, né, quem está assistindo a gente, obrigada. E, de repente, quem quer fazer alguma pergunta, né, que aproveitar. Estou vendo até que está aqui assistindo a gente a doutora Alcenilda. Obrigada, ela é presidente da Comissão da Dignidade da Pessoa Idosa, da Associação dos Advogados Trabalhistas. Ah, então, que de repente, legal! se você puder falar um pouquinho dessa relação, então, né, dos planos de saúde em relação aos idosos, né, a gente pode estar colocando, porque é desumano, né? Essa é Desumano. outra questão, assim, olha, triste é pouco para poder usar um adjetivo que realmente demonstre o que é o idoso em relação ao plano de saúde, né? E essa lógica de que você, quando você está na velhice que você vai usar mais, óbvio, né? Isso é o óbvio ululante. Mas alguém teria dúvida disso? Não, não tem. É claro que você vai usar mais conforme você vai tendo a idade mais avançada e o seu organismo vai tendo, né, mudanças que vão necessitar mais de um acompanhamento médico. Isso é fato. E hoje os idosos que minimamente conseguem pagar um plano de saúde, eles são reféns de situações que eles passam assim, os maiores constrangimentos possíveis, porque é negativa de atendimento uma atrás da outra, até às vezes tratamentos que eles mal conseguem se valer deles, porque eles não têm, cada hora eles estão com um plano, cada hora eles estão com um médico, cada hora eles não conseguem ter continuidade, porque ele tem que ficar trocando para tentar achar um outro plano que caiba no bolso dele, e ele nunca acha, quando acha ele consegue por um período, aí daquele período ele troca, aí descredenciamento de rede o tempo inteiro, descredenciamento de clínica, de laboratório, quer dizer, como é que você pode manter uma saúde constante, uma linearidade nessa saúde, se cada hora você está vivendo uma situação diferenciada, né? E você vê que as próprias entidades de classe também fazem negociações esdrúxulas, né? Nós também chegamos a vivenciar isso, né? Em ações no passado, que eram entidades que negociavam ali coisas absurdas, né? Planos que não tinham condição de atender quase que nada e que tinha data de validade, ou seja, validade que mais cedo ou mais tarde ele não ia conseguir ir para lugar nenhum, fazer nada, né? Porque ele descredenciava toda a rede, ele não tinha mais como atender, e a pessoa ali pagando aquela mensalidade, fazendo todo o sacrifício para pagar mês a mês, né? Tentando, muitas vezes deixando de pagar outro tipo de conta para pagar o plano de saúde, e se via refém porque ela não podia sair daquele, porque ela não conseguia entrar em outro, né? Ela sai de um, mas ela não entra em outro. Ela não consegue entrar em outro. E isso é uma dificuldade que também, né, ninguém cuida. Ninguém cuida. A ANS, de uma certa forma, lava as mãos, da mesma forma como ela lava as mãos para os planos coletivos, por adesão, dizendo que a negociação é coletiva. Ora, né, se a negociação é coletiva, essa base de negociação tem que o empresário conseguir negociar. Se a negociação ela não interfere porque é uma negociação contratual e aquele contratante vai negociar com o contratado, ok, né? Ela tem que ter essa condição de negociar. E o outro, já que ela só atua no individual, só que quando ele vai negociar, ele não consegue negociar além daquilo que a operadora oferece. Então, você vê, a ANS não quer se envolver nessa relação, mas, por outro lado, também, a negociação não tem uma negociação de verdade. A gente sabe que não tem uma negociação de verdade, né? Existe não tem como você negocia, é muito pouco que você tem de base negocial para você poder enfrentar os planos empresariais das pequenas empresas. Então, esse nem se fala, isso é quase nada. Esse, na verdade, o corretor te dá a proposta pronta, você só adere a ela. É um contrato de adesão típico.
tem nada de negocial ali. Nada, 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 nada. Contrato de adesão puro, né? E os idosos, coitados, já com a questão da vulnerabilidade, com a questão da idade, com a questão da dificuldade de enfrentar, de ter só essas opções no mercado também são reféns dessas situações, né? Então, é um segmento, assim, bastante abandonado por todos os lados, porque se não fossem as defensorias, as promotorias, o próprio Estatuto do Idoso, que de uma certa forma garantiu muita coisa, o que eles tinham hoje para se apoiar? Quase nada, né? Se fosse depender das outras leis que regulamentam, não os apoiam, não os favorecem muito pouca coisa. Sim. E aí, a gente pensar em algumas alternativas, porque a gente já está aqui acabando o tempo. O Instagram, quando dá uma hora, ele derruba a gente, né? É verdade. É verdade. Mas é muito bom, foi muito bom, porque também. E é bom que seja uma hora, porque assim, a cereja do bolo a gente vai deixar para o curso, né? Porque lá que a gente vai poder tratar com mais calma, com mais consistência, mais conteúdo. Aqui a gente está praticamente problematizando, né? Trazendo a reflexão de tudo isso. Exatamente. Né? E a importância das pessoas perceberem que essa reflexão é importante. É, claro, sem dúvida. Se aprofundar, se apropriar, né, de todas as possibilidades e que todos possam estar falando a mesma língua para que o setor fique um pouco mais, enfim, né, não necessariamente fortalecido até, porque mas, exatamente, as pessoas como eu falei, um pouco mais na negociação, né? Exato, todos somos reféns desse modelo. Ninguém consegue escapar desse modelo. Porque ou você tem o coletivo por adesão ou empresarial, porque o individual já não existe mais. E quando existe, são valores estratosféricos que não tem nem a menor possibilidade de pagar. E aí você está dentro de um sistema que, como eu disse, que fala que tem essa negociação. Não. De fato, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E aí é um ambiente para mediação também, né? Porque os conflitos vão continuar existindo. Ainda mais se é uma relação negocial, né? E se você tem essa relação negocial, depois que ela se consolidou, você vai passar a ter conflitos, né? E esses conflitos vão precisar ser resolvidos de alguma forma. E não dá para isso desaguar totalmente no judiciário, né? Não tem condição de você levar tudo isso para o judiciário. Até porque é um tipo de situação que o judiciário não tem esse tempo. Ele tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Você precisa buscar uma forma alternativa. É claro que muitas vezes você vai precisar do judiciário, sim, até para aquelas condenações pontuais e necessárias de que você exija lá ressarcimento, reparação de danos, às vezes até de vidas perdidas e de tratamentos mal realizados que tragam até questões, né, sequelas para a vida toda. Mas eu não estou nem chegando nessa parte, estou chegando na base da negociação mesmo econômica, né? Não dá tempo, não dá esse tempo. Então, é uma matéria assim, apaixonante, né? A gente começa a querer desenvolver. Eu já estou aqui pensando assim, quanto vale a pena a gente aprofundar toda essa diferença da adesão, do empresarial. Acho que a gente consegue dar uma pitadinha, Ana, para conceituar um pouquinho essa diferença, né? Na verdade, acaba sendo uma diferença na prática que, no fundo, não tem diferença nenhuma. Né? Essa é a verdade. Diferença conceitual, mas que na prática não tem. Né? Exatamente, porque o coletivo por adesão é aquele que está ligado a uma entidade de classe e que aquele grupo, né, aquela entidade de classe, um sindicato, uma associação, uma entidade de classe se une e contrata um plano para os seus associados, né? E aquelas pessoas, muitas vezes, nem participam de assembleia, aliás, fora a questão das associações que são criadas só para isso. Isso a gente nem entrou, isso é para o curso mesmo, né? Isso não dá para falar aqui, né? Das associações fakes que se criam só para deixar ela tá ali
maquiada de associação e, na verdade, ela é uma captadora de beneficiário de plano de saúde. Então, essas nem se fale. Mas, em linhas gerais, qualquer entidade lá que vai oferecer um plano, ela abre e estende esse plano para os associados. Mas o associado teria que participar de assembleia, teria que votar, teria que acompanhar as questões do reajuste, que é isso tudo que eu digo que não existe, que ninguém faz e que acaba tendo uma questão sempre unilateral, né? Muito poucas empresas fazem, pouquíssimas entidades fazem. Existem até algumas que fazem, mas muito poucas. E o empresarial é o plano da empresa, é aquele que você contrata para os seus funcionários, né? Onde a empresa contrata, a empresa que praticamente paga integralmente, muitas vezes ela paga, não nem vai descontar, ela mesma que vai pagar para o empresário. Às vezes tem alguns sistemas híbridos, né, que fazem parcerias e tal, mas no empresarial, basicamente, a empresa paga e o empregado ele tem direito, né, pelo vínculo empregatício ao plano da empresa. Só que o que acaba acontecendo é que essas empresas pequenas, limitadas e grupos familiares acabam contratando esse plano empresarial e as pessoas que aderem é a própria família ou aquele grupo muito pequeno. Então, ele paga uma mensalidade como uma mensalidade qualquer do plano coletivo por adesão, que no fundo é isso, né? Quando não é a empresa grande que oferece o plano realmente para os seus funcionários como um plano que ela paga e o funcionário é beneficiário daquilo, ok, aí você tem de fato um plano empresarial. Mas nas empresas limitadas de pequeno e médio porte, ele acaba permitindo que o funcionário pague ali a mensalidade, porque ele não vai dar conta de pagar de ter o salário mais o plano de saúde. Mas ele permite, a operadora permite essa contratação e o funcionário acaba pagando do próprio bolso, não é a empresa que paga para ele, né? Quer dizer, deveria, mas na prática muitas vezes não é. Quem acaba pagando é o próprio empregado, né? Faz-se lá um acordo, ele abre a possibilidade dele ter também um plano de saúde, mas desde que ele pague, né? Claro que muitas vezes você pode ter a empresa que vai pagar para o empregado, claro, principalmente as grandes, mas as pequenas e médias não é muito difícil, muito pouco provável. Mal ela já consegue ter condição de pagar o salário, ainda mais pós-pandemia, que aí é da outra live gigante, né? Aí Dimensão, né? mudou tudo mesmo, né? Mudou tudo mesmo. Sim. As questões das demissões. Acho que aí é exatamente quando vem a mediação e as negociações em geral com muito mais força. Sim. Efetivamente é o momento de arregaçar a manga, virar protagonista, né, dos negócios, da vida, enfim, e se apropriar desses conceitos para conseguir negociar com mais propriedade, né, com mais técnica. Então, Exatamente. tanto realmente especializados nessa área, os empresários, é evidente que não necessariamente sabendo a parte jurídica, mas entendendo o que ele quer, para buscar um produto mais em cima do que ele precisa. Né? Pois Isso é muito importante. Exatamente, ele não precisa ter necessariamente a base jurídica técnica jurídica, mas ele precisa conhecer das repercussões, das garantias, de tudo que ele tem ali, de onde aquilo pode chegar, de onde aquilo pode não chegar, quais são as consequências do que ele tem para que ele possa negociar com mais efetividade. Se ele não tivesse apropriado disso, é muito difícil ele conseguir uma negociação com uma condição melhor ali para o modelo de negócio dele, porque a operadora vai colocar de cima para baixo e ele vai ter que seguir aquilo que está sendo oferecido. Difícil se ele não tiver minimamente esse conhecimento, não é o conhecimento jurídico técnico, esse de fato ele tem que deixar para o advogado. Né? Cada um no seu quadrado, como diz a música. Esse ele tem que deixar para o advogado. Mas o conhecimento da base negocial, do que isso implica, quais são as repercussões, o que pode ter e onde ele consegue ter margem, onde ele não consegue, isso ele precisa conhecer para fazer uma negociação melhor. Sem dúvida. Até aqui um comentário de um colega que tem que ter uma verdadeira aula de direito das garantias de direito. Que bom. Ah, que legal. É o Marco, né? Vou dar um alô aqui pro Marco. Marco foi meu aluno. Adoro o Marco. Olha. Adoro. A coisa mais gratificante é você ver os seus alunos no mercado, né? Alçando voos,
tendo sucesso. E é meus parabéns vai para ser o Márcio, é um advogado de sucesso também. A gente se sente que um bom. pouco até responsável por isso também, né? Claro que o direito tem milhares de ramos, eu fui uma das milhares de professoras, mas ele teve que passar por mim, isso não tem como mudar. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? O direito é lindo, lindo, lindo. Eu também. A lidar e a saber dos nossos direitos, mesmo que você tenha concessões, mas a gente sabe o que está fazendo, né? Exato. Então, essa história de ser protagonista, de realmente tomar uma decisão, e a mediação traz isso para a gente, né? Sim, Você sim. tira É o exercício o de poder. ceder, né? É o exercício de ceder. Porque eu sempre. Não existe acordo se uma das partes não ceder. É uma frase óbvia, lógico, que é, né, clichê, mas assim, acordo, para ter acordo, os dois têm que ceder. Senão não é acordo, senão é imposição. Então, quando você começa a ter uma intransigência, né, não tem acordo nenhum. E a mediação traz isso, porque a mediação vai ter que sair um resultado ali onde ambos tiveram que ceder. Não, posso até ter cedido mais e outro ter cedido menos, mas eu tive que ceder. Não dá para eu ter levado a minha linha ali e querer que ela seja aceita goela abaixo, né? Eu vou ter que ceder. Então, esse consenso, ele vai se dar a partir da mediação, né? A própria conciliação também, né? Que são conceitos parecidos, né? Mas não é a mesma coisa, são parecidos. Mas você precisa ter. Então, essa cultura de ceder é importante. As pessoas precisam começar a aprender a ceder. E, aliás, o mundo está ficando muito chato, porque está todo mundo no radicalismo, né? Que não dá mais. Que, pelo amor, não sei onde a gente vai chegar. É radical daqui, radical dali, pronto. E cada um se fecha na sua radicalidade e todo mundo virou, né, extremista. O extremismo é o pior dos comportamentos, em qualquer nível, para qualquer coisa. Né? Não estou nem falando do direito, estou falando como Perde a possibilidade de diálogo, né? o extremismo não tem, não existe extremismo que possa trazer coisa boa. Não existe, não existe. Não. A gente vai construindo pontes de diálogo, né? A mediação, ela traz isso pra gente, isso é super importante. E E são cada vez exercícios, né, mais. Sabrina? São exercícios, não é simples. Ninguém está dizendo que é fácil. Também não é fácil ceder. Sim, E as pessoas que não sim. cedem sempre entendem que ela está com a razão. Né? Quer dizer, ela se embute de uma razão que ela coloca aqui e fala, não, eu estou certa, por isso eu não vou ceder. Não, mas Não, às tanto que a vezes gente pode até pode. estar certa. Pode até estar certa dentro do seu conceito, né? Dentro da sua vivência. Mas não quer dizer que você está certa dentro de uma questão maior ou até dentro de um aspecto mais amplo do que a daquela sua certeza pessoal, né? Ela E um extravasa. aspecto que a gente até está levantando, embora assim, aqui a gente está levantando vários pontos de reflexão, né? Mas é a questão do que o setor já não estava indo tão bem no sentido da crise e de tantas vidas saindo, as pessoas já não conseguindo bancar os planos. Nesse atual momento, as coisas ainda vão ficar mais ainda, né, pungentes no sentido de como que é essa relação. Não, e você está falando de um Os produto operadores que é mudam essencial para alguma esse coisa, momento, né? vai acabar que ninguém vai ter mais plano de saúde, então também chega num ponto onde arrebenta. Pois é, e você está dizendo de um produto que é essencial você ter nesse momento. O principal Sim, coisa de você ter hoje é o plano de saúde. Você está vivendo uma crise de saúde, né? Não estamos vivendo uma crise financeira. Eu não estou falando de cartão de crédito. Se estivesse vivendo uma crise financeira, o melhor produto que eu deveria ter é um cartão de crédito. Ótimo, né? De preferência ilimitado. Mas nós estamos falando de uma crise de saúde. Então, o melhor produto que eu posso ter para minha garantia é um bom plano de saúde, um plano de saúde que me inspire confiança. E não é o que está acontecendo. Né? Você vê que agora, recente, as operadoras foram obrigadas, e ainda de forma muito tímida, que tem uma regulação meio esdrúxula, a cobrir a sorologia. Pelo amor de Deus, o principal ponto das questões que envolvem a Covid é o teste, a testagem. Né? O plano de saúde deveria ter saído na frente muito tempo e oferecendo a sorologia para os seus beneficiários. Eu garanto que ela já tiraria milhões e milhões de pessoas ali da linha de frente.
Porque se todos os beneficiários de plano de saúde tivessem possibilidade de fazer a sorologia onde o plano cobrisse, você já está falando de milhares e milhares de pessoas que você já está tirando da frente. Ora, por que o plano não cobriu isso desde o começo? Mesmo o PCR também não foi logo de cara. Logo que veio a Covid, foi rápido, mas não foi imediato. Já não era um exame que estava no rol. Então já devia ter entrado no rol desde sempre. A autorização dele já devia existir. E a sorologia, gente, nada justifica. Nada justifica. Por que a operadora não ofereceu, não autorizou a sorologia desde o início? A própria operadora deveria, não precisava ter a ANS regulamentar isso, pelo amor de Deus. Sabe? Sendo que é um exame imprescindível para as questões sanitárias que a gente está vivendo hoje. Né? Então, é algo que não tem... É bem complicado, né? Não tem perdão. Não tem perdão. Sim. Não tem perdão. É uma área que efetivamente teria que a sociedade, né, se apropriar de tudo isso para tomar conta. A sociedade junta tem força, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente precisa aprender mais para poder usar as armas certas. Para poder brigar mais. Defender os direitos de uma forma, né, mais digna até, mais forte. Sim, mas o usuário... 4 minutos, Ana. Que pena. A gente tem 4 minutinhos, Ana. Então. Mas vamos deixar aqui para as despedidas. Eu quero agradecer muito o convite, Sabrina. É um prazer assim, imenso estar com você nesse projeto. Eu acredito muito nesse perfil disso que você está fazendo. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Pouco, muito, médio, não importa. Importa que ele exista em alguma medida, em alguma dose, sejam pílulas ou sejam containers, né? Você trazendo conhecimento para toda a sociedade, isso só agrega. Nunca você vai ter nenhum tipo não tem nada de ruim nisso, só tem coisa boa, né? Não tem o que discutir. Então, eu assim, parabenizo a sua iniciativa. Para mim é um prazer muito grande. É um tema que eu adoro falar, como eu te falei desde no início da nossa conversa, né? Eu fui por questões pessoais e não me arrependo, pelo contrário. E agradeço todo mundo que teve a paciência de nos ouvir, né? Que teve com a gente aqui, cada um que passou, que deu o seu alôzinho, o seu tchauzinho, né? E a gente está por aí aguardando esse pessoal no curso. Vamos aprofundar a matéria, vamos todo mundo buscar se aprimorar, é importante, não só como empresário nesse momento, mas como cidadão e como pessoa de direito de usuário desse produto. O próprio usuário desse produto precisa conhecer melhor o produto, independentemente da questão empresarial, né? É algo que todo mundo precisa conhecer melhor. E assim, ninguém conhece quase nada. É muito pouco que as pessoas conhecem. Elas sabem, e as operadoras fizeram isso também, são muito responsáveis por isso, porque sempre ficou para o consumidor a opção pagar. Ele tem que me pagar. Só. Né? O resto, ele engole goela abaixo. É assim que funciona, infelizmente. Então, eu agradeço todo mundo. Um beijo grande a todos que estiveram aqui. Especial para você. E bora lá, estamos aguardando o dia da nossa aula. Obrigada por aceitar o convite, tanto pela live, como fazer parte desse projeto, que realmente é um projeto pensado muito para esse momento mesmo, a gente se aprofundar em temas que são, assim, né, importantes para cada situação que a gente está vivenciando. Então, a gente espera que todo mundo goste, né, para poder estar participando com a gente dessa jornada, né, e muito bacana, porque assim como você, todos os professores estão muito motivados, todo mundo querendo oferecer muito conhecimento, né? E a gente fazendo realmente aí um preço sustentável, uma coisa bem bacana para que todos nós possamos, né, sair mais fortalecidos desse momento, né? Então, claro, e a gente está professor, né? Mas a gente está indo lá aprender também.
Gente tá indo, todo mundo que está lá está indo aprender. A gente tem só ali só o nome que está diferenciado. Todo mundo está indo. É muita troca, né? Isso é bem bacana. E é o que acaba sendo aproveitável desse momento. Cada um na sua cidade, né? A gente tem gente do Brasil que participar, né? Então, pessoal, apareça lá no nosso Instagram, na nossa página do Face, no site. As inscrições já estão abertas lá no Simpla. Tem várias empresas, vários parceiros dando desconto, né? Então, aproveitem, aproveitem. Quem é associado do CIMEC tem 50% de desconto, né? Então, é para aproveitar a oportunidade mesmo. Desconto é sempre bom e eu gosto, né? Todo mundo desconto está sempre bem-vindo. Ana, beijo, beijo, beijo. Obrigada. E vamos lá para a aula. Daqui a pouquinho. Sabrina, e até breve. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. E obrigada a todo mundo que nos ouviu. Que seja por 1 segundo, 2, 3, 10, a live inteira. Tá valendo. Que bom. Obrigada. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.